Casa de ferreiro, espeto de pau e santo de casa não faz milagre. Já ouviu um desses ditados? Pois é, hoje nós vamos falar sobre eles. O meu nome é Anne Silva, eu sou terapeuta e aqui neste canal eu vou sempre falar coisas para te incomodar, para te trazer para a consciência o porquê você está vivendo o que você está vivendo hoje. A gente só trabalha aquilo que a gente traz para a consciência. Percebi, tô vivendo um ciclo de repetição, percebi, tô vivendo isso mesmo. Já cai aqui no canal, se inscreva e vem comigo que a gente consegue trabalhar. Pois é, santo de casa não faz milagre e espeto de ferreiro é de madeira. Por quê? Porque nós temos um bloqueio no nosso cérebro que quando as pessoas são próximas, quando elas falam que a gente não serve, meu Deus, por que a gente faz isso? Porque a gente conhece a história daquela pessoa. Então, a partir do momento que você conhece a história daquela pessoa, é como se a história dela não tivesse peso o suficiente para ouvir aquilo que ela está falando para você. Vou dar um exemplo, os nossos pais. A gente conhece os nossos pais, não conhece? Desde bebezinho a gente vem crescendo com eles. Ótimo. O que acontece que a gente não escuta eles? Simples, a gente conhece a história de vida deles, conhece como eles são e por isso a gente não valoriza as palavras que saem muitas vezes para nos ajudar. Mas o que acontece? Quando outra pessoa fala, tipo eu falando com você agora, você começa a prestar atenção e fala, faz sentido, já me falaram isso, é verdade. Por exemplo, o seu pai sempre falou, estuda meu filho, se você estudar você não vai ser nada na vida, falou com certeza. Mas ouvir do seu pai é uma coisa, quando você escuta de um profissional, poxa, você precisa estudar e tal, aí tem mais peso. Por que essas coisas acontecem? Gente, aconteceu com Jesus. Se Jesus não tivesse saído da cidade dele, ele jamais seria Jesus. Ele ia ser só o filho da Maria e do José. Então é preciso, muitas vezes, quebrar as nossas barreiras, sair do meio onde a gente está, para a gente conseguir fazer alguma coisa. Por que, Anne? Por que você trouxe esse assunto hoje? Porque hoje eu vou contar uma experiência de vida que aconteceu comigo. Meu filho tem 9 anos. E ele chegou em mim e falou assim, mamãe, tô com dor no coração. Eu falei assim, dor no coração, filho? Fui lá, averiguei, vi se estava com febre, não. Vi se estava com o coração acelerado, não. Vi como que ele se comportou cedo normal, como que ele estava quietinho, moidinho. Não, ele estava uma criança normal. Eu não dei atenção porque hoje... detalhe muito importante que ele estava sem o celular, tá? Já tinha assistido as 2 horas diárias dele. Belezinha, tudo bem. Como eu não dei atenção, ele ligou pro seu pai. E o pai, a reação do pai foi de rir naquele momento e ele estava certo. Neste momento ele estava certo. Não tem como, não tem lógica uma criança de 9 anos ter alguma coisa no coração. Belezinha. Mas o que eu aprendi com essa história que a vida fala com a gente o tempo todo e toda hora... Na hora o pai me mandou uma mensagem, quando ele ligou e tava falando alto, eu fui lá e fui averiguar, né? Falei, filho, então fala, tá com dor no coração? E tava no viva voz, o pai tava me ouvindo. Logo o pai já deu um jeitinho de desligar o telefone, porque, né, vocês sabem como é que é, né? Beleza. O que acontece? O que a gente tira de lição numa história dessa? Logo o pai me mandou uma mensagem assim... que é o tema do vídeo, que é o nome do vídeo. Olha, muito obrigada pela sua colaboração, viu? Obrigada. Espeto de ferreiro é de madeira. Belezinha. E é verdade. Você sabe por que essas coisas acontecem? Porque a gente não liga com as pessoas que estão próximas da gente. O que eu falo pro meu filho, para ele não serve, ele tem que ouvir lá fora. E o que o pai fala para ele também não serve, ele também precisa ouvir lá fora. E por que essas coisas acontecem? Detalhe, a dor no coração dele já foi curada. Foi só entregar o celular já resolveu o problema, ele tá super bem, pulando, alegre, feliz. Inclusive deve ter algum gritinho dele aqui de fundo, porque ele tava jogando videogame com um amigo dele. Pois é, olha só como são as coisas. E aí, quando o pai me mandou a mensagem, se eu não tivesse inteligência emocional, na hora eu já tinha arrumado uma encrenca com ele, uma briguinha com ele. Por que a gente faz isso? Porque o nosso ego grita sempre. Porque a gente sempre quer ganhar, mas esse querer ganhar da gente, a gente sempre perde. Porque você quer ser melhor do que o outro, e ninguém é melhor do que ninguém, nós somos sempre iguais. Tá? Então, o que acontece? Se eu não tivesse maturidade o suficiente para entender que é o mapa de vida dele e que o meu mapa de vida é desta forma, o que ia acontecer? Nós ia simplesmente brigar e a gente tem um filho. A gente não entende que a partir do momento que a gente tem um filho, o bem-estar do nosso filho é primordial. Mas o que é um bem-estar para uma criança de 9 anos? Ela tem limite ou ela não tem limite? Como colocar limite aos nossos filhos? Você sabe pôr limite nos seus filhos?
filhos? Você sabe falar, ó, tal hora tem celular, ou tal hora não tem, ou você vai comer na mesa, ou você não vai comer? Como que eles reagem em relação a isso? Quem que manda na sua casa? Você ou o seu filho? Porque hoje está havendo uma inversão de valores, as crianças começaram a mandar na gente. Você se lembra do seu pai e da sua mãe falar que te ama muito? Não, a gente não se lembra. E o que a gente faz com os nossos filhos hoje, todo instante, todo momento? Ai, eu te amo. A gente está sempre buscando a aprovação deles. Mas a aprovação deles por quê? Será verdadeiramente que nós estamos criando crianças capazes de serem frustradas lá na frente? Se você não tiver inteligência emocional para saber lidar com as suas emoções, para saber ser frustrado no momento que você precisa ser frustrado, você jamais vai desenvolver uma vida boa e uma vida feliz aqui. Você sempre vai se achar como vítima, você sempre vai se posicionar como vítima. O que o meu filho quis? Chamar a minha atenção naquele momento. Por quê? Ele estava em casa, estava tediado, estava só assistindo televisão, não conseguiu chamar a minha atenção porque, é claro que eu ouvi e fiquei observando, que percebeu que eu não dei atenção, ele ligou pro pai. E pro pai que tenta cobrir uma causa que é estar longe, tenta suprir essa falta, sempre apoia e afirma tudo que a criança fala. Mas você está fazendo realmente bem para o seu filho quando você afirma e deixa ele fazer exatamente tudo? Não se esqueça que ele vai virar um adulto. E adultos, e a fase da criança é exatamente quando a gente aprende como as emoções funcionam. Se ele briga com um coleguinha, ele fica super chateado. E aí, como reagir com essa emoção? É uma fase que a gente está brincando, mas que a gente está aprendendo e a gente está vendo todas as coisas. E é uma fase também onde a gente aprende a manipular. Quem eu posso manipular? Se eu falar isso, vai chamar atenção ou não? Como ele sabe que falar isso chama atenção? Onde ele viu isso? Nós temos que ficar muito esperto, principalmente com as coisas que acontecem à nossa volta. A vida fala com a gente o tempo todo e toda hora. O que a vida falou pra mim hoje? Eu preciso prestar mais atenção, preciso estar mais presente. Ele estava entediado. Então, tipo assim, e eu tava em casa também. Eu poderia ter dado uma atenção, eu poderia ter pegado um jogo e vamos brincar de jogo e vamos fazer alguma coisa? Poderia, mas não fiz, porque eu estava pensando em outras coisas, nos meus projetos e tal. E aí, tempo de qualidade a gente tem? E tudo isso que eu tô falando é pra mim ouvir hoje, viu? Hoje o vídeo já é pra mim ouvir. Nós temos tempo de qualidade com os nossos filhos? Nós verdadeiramente estamos junto com eles ou a gente tá respondendo no automático? Tá bom, sei, tá. E quando ele vai falar de jogo pra mim, eu sempre fico, Eu estou realmente valorizando o tempo que eu tenho com ele? Gente, isso aqui é muito grave, isso aqui é muito sério. Se você tem um filho, presta atenção nisso. Eu estou expondo uma dor que eu tive hoje para trazer pra gente, pra consciência, o que a gente pode melhorar. Se aconteceu comigo, acontece também em outras famílias. Pode não ser o mesmo sintoma e a mesma coisa, mas a gente tem que observar. Tá chamando a minha atenção? Para quê? O que ele quer com isso? Preste muito atenção quando alguém também, principalmente se for próximo, fala pra você que você precisa de terapia. Gente, por favor, quando uma pessoa fala pra você que ela precisa de terapia, se for namorado, se for pai, se for assim, geralmente quem precisa é essa pessoa que não consegue, não tá conseguindo lidar com as situações de você tá com essas emoções desse jeito. Então, a primeira pessoa que precisa é aquela que te acusa. Até porque quando a gente aponta um dedo, ó, tem 3 aqui apontado pra mim, 3, eu apontei pra câmera, tem 3 apontado pra mim. O que a vida fala pra gente com esse sinal? Todas as vezes que eu aponto, tem 3. Lembra que eu fiz um vídeo falando que a gente só reconhece aquilo que a gente tem? Pois é, se eu reconheço, eu também tô fazendo. A partir do momento que, entre aspas, eu acho que alguém está negligenciando alguma coisa com o meu filho, ó, os meus 3 dedinhos, tá apontado pra mim também, eu também estou. Então presta atenção em relação a tudo que acontece na vida de vocês. Começa a observar a vida realmente como sinais, como o que é isso, o que é aquilo, o que é tal. Que vocês vão ver que elas falam com a gente o tempo todo, toda hora, todo instante, a todo momento. E é sempre nos chamando para evolução, é sempre nos chamando para poder prestar atenção nas coisas que estão acontecendo e no que a gente pode melhorar. Eu, como mãe, hoje aprendi que posso estar mais perto, que posso estar mais presente, que posso ter mais
mais um tempo de qualidade. Sim, certinho, observei, já preciso aplicar, porque se eu esquecer não adiantou de nada. Então tem que ter a ação, tem que ter a aplicação. Eu percebo e aplico, saio do automático e começo a fazer as ações que eu preciso fazer em relação àquilo. E aí, já se identificou com alguma coisa que eu falei aqui? Pois é. A gente sempre se identifica. E santo de casa jamais vai fazer milagre. Você sempre tem que buscar fora aquilo que está te incomodando. Sempre. E pai, mãe, filho, esposo, namorado, se você realmente quer ajudar a pessoa que está com você, jamais pede para ela fazer terapia. Faça você, comece com você, porque é o seu resultado que vai mostrar para aquela pessoa que ela realmente precisa. E qualquer um pode fazer terapia. Pode ter uma crença que quem faz terapia é louco, é doente, não precisa de nada disso. Qualquer um pode fazer terapia, porque fazer terapia é se conhecer, é mergulhar na sombra, é ir lá no profundo, saber quem você é. Às vezes a gente tem medo de saber quem a gente é, sabe? Isso é muito legal. Eu tive muito medo. Nossa, teve uma fase da minha vida que eu tive muito medo. Mas que da hora que eu tive esse medo e que eu sei que a gente passa por isso, porque realmente dá medo de ir lá conhecer de verdade quem a gente é, quem é a nossa essência, por que nós somos dessa forma. O que você veio fazer aqui? Um terapeuta, ele sempre vai te incomodar em relação a isso. Qual o seu propósito? O que você veio fazer aqui? O que você veio fazer aqui? Essa pergunta a gente tinha que fazer na hora de dormir e na hora que a gente acorda. Não pode ser só essa vidinha no automático que você e eu muitas vezes já tive. E se eu não prestar atenção, eu começo no automático de novo. Então a gente sempre tem que estar ligado no momento presente. Em todos os vídeos que eu falar, eu vou falar para vocês, esteja aqui no agora, no presente, converse com seu filho agora, fale com ele agora, preste atenção no que as coisas estão acontecendo. Você é pais separados? Gente, fica aqui uma dica, fica aqui um sinal. O pai vai ser pai pro resto da vida. A mãe vai ser mãe pro resto da vida. Quando eu não tenho uma boa relação com o pai do meu filho, eu não preciso ser amiguinha dele, mas eu tenho que ter no mínimo um diálogo estabelecido, um diálogo inteligente. Quando eu não tenho esse diálogo, quem é a pessoa que eu estou prejudicando? Meu filho, gente, é automático. E quem é a pessoa mais importante da nossa vida, depois de você, geralmente é pai, é mãe e filho, né? Mas primeiro é sempre a gente. Na terapia a gente aprende que a pessoa mais importante da sua vida é você, porque se você não estiver bem com você mesmo, como você vai ajudar as pessoas que você ama quando elas estiverem precisando de você? Então, preste muita atenção. Principalmente para os pais separados. Melhorem esse diálogo que vocês têm. Por quê? Porque a pessoa que está sendo prejudicada é o filho de vocês. Outra coisa, quando eu vou contra a mãe ou quando eu vou contra o pai, eu estou indo contra ao meu filho. Eu preciso ter isso nítido na minha cabeça. Não faz coisa para o seu ego crescer. Não faz coisa para você se achar. Não pense na resposta como, vou falar isso e vai ser sensacional. Não. Lembre que vocês têm uma coisa em comum, que é o filho de vocês, a coisa mais importante, entre aspas, da vida de vocês. Então, melhorem esse relacionamento. Mas ele tem outra pessoa e a pessoa não gosta de mim, e daí? Você não tem que agradar essa outra pessoa. Você tem que agradar e pensar no seu filho. É a pessoa, entre aspas, mais importante da sua vida. E por que eu estou dizendo entre aspas? Porque a pessoa mais importante da nossa vida tem que ser a gente. Deus te deu a missão de ter um filho. Ótimo, você tem que estar bem para você cuidar dele. Se você estiver mal, como é que você vai cuidar do seu filho? Não tem como, não é verdade? Pois é, então você tem que estar bem, você tem que ser o centro e você tem que pensar no seu filho e não na resposta que você está dando. Pense sempre qual a pessoa que eu estou prejudicando se eu falar isso. É automático, você vai perceber que é o seu filho. E é tão fácil manter um diálogo aberto. Isso é inteligência emocional, quando a gente começa a tirar o ego de cena e colocar quais as soluções desse negócio. Porque quando a gente presta atenção nas soluções, a gente sempre vai buscar para melhorar o todo e não só o meu sentimento, não agradar só o meu ego que grita lá para poder ser alimentado.
Eu já aprendi há muito tempo a não alimentar o meu ego. Às vezes acontece, sou humana, com certeza absoluta, muitas vezes acontece, principalmente quando a gente tá muito ansioso, ou a gente tá muito agitado, ou a gente tá com alguma preocupação, aí você não percebe que essa briga para viver no presente, ela tem que ser constante, toda hora você tem que lembrar, eu preciso viver no presente, o que tá me incomodando agora? Geralmente agora não incomoda nada, no agora em si não incomoda, a gente começa a criar coisas, e aí quando a gente começa a criar coisas, essas coisas começam a nos incomodar profundamente. E aí, fez sentido alguma coisa que eu falei pra você nesse vídeo? Se fez sentido, já se inscreve aqui no canal e até a próxima. Vou tentar postar um vídeo por dias, de segunda a sábado, né? Domingo tá bom, né, gente? Domingo eu vou dar uma descansada. Manda pra um amigo que você conhece, manda pra uma amiga, fala pra todo mundo já sair se inscrevendo aí pra me ajudar também. Aliás, a gente tem que aprender a ser luz na vida das pessoas. Ninguém cresce sozinho. Pensa bem, se vocês não tivessem aqui pra mim tá falando isso, se vocês não tivessem se inscrevendo no canal, se vocês não parassem para assistir esse vídeo, não teria sentido nenhum eu estar perdendo, entre aspas, o meu tempo aqui de qualidade que eu poderia estar com meu filho para você assistir, acrescentar na sua vida e você não fazer nada. Então dá o retorno, bota aí um curtir, não curtiu também, fala que não curtiu, tá com dúvida, tá? Escreve a dúvida aí nos comentários, fala, Anne, você podia falar de tal coisa, ou Anne, você podia falar de tal coisa, beleza? Obrigada por tudo, até a próxima!